Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Quando eu era criança, eu era obcecado por leite. Todos tivemos essa fase, certo? Onde havia uma comida ou uma bebida que nunca enjoávamos e queríamos de manhã, tarde e noite. Esse era eu com leite. Eu podia beber direto da garrafa. Meus pais não se importavam. Eles preferiam que eu quisesse algo saudável, como aquilo, para matar a sede, do que refrigerante ou uma dessas bebidas concentradas cheias de açúcar que você pode adicionar com água. Eu poderia ficar doente às vezes, bebendo demais, muito rápido. Mas quem nunca? Até os adultos podem ficar doentes por algo muito bom em excesso. Mas aquilo não era o suficiente para eu parar de tomar. Nenhuma dor de barriga podia me separar do meu amado leite. Nada podia. Ou foi o que eu pensei. Veja, nossa cozinha era muito pequena, ou pelo menos muito pequena para caber a geladeira enorme com freezer que os meus pais tinham. Então, foi mantida no porão. Certo verão, quando eu tinha por volta dos 16 anos, meus pais decidiram que eu já era velho o suficiente para ficar sozinho em casa enquanto eles saíam para uma segunda lua de mel ou algo do tipo. Eu não me importei. Naquela idade, preferia ter ficado em casa com meus amigos do que ser uma terceira roda para os meus pais enquanto eles tentavam reaviver o romance. Além disso, se eu precisasse de algo, meus avós moravam do outro lado da rua. Sim, minha família era do tipo que não se afastava de suas raízes. Foi bem tranquilo, como você pode esperar. Chamei alguns amigos e jogamos videogame. Além disso, eu comia muito dessas comidas de viagem e cuidava dos deveres de casa. Até a terceira semana. A casa era antiga, então estalos, gemidos e outros ruídos eram algo que eu já estava acostumado. Uma certa noite, no entanto, eu tinha acabado de sair do porão, onde a porta ficava na cozinha, e eu estava com um copo de leite, pronto para me arrastar pela escada e me acomodar na cama durante a noite, quando ouvi um barulho estranho vindo do cômodo de onde eu tinha acabado de sair. Tentei presumir que era apenas as escadas antigas rangendo após eu subir, mas havia algo estranho naquilo. Eu tinha 16 anos. Em meus 16 anos morando naquela casa, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Imaginei que fosse algum animal selvagem, talvez um guaxinim ou um gambá que de alguma forma tinha entrado durante o dia. Sendo um típico adolescente, isso não era algo que eu quisesse lidar tarde da noite. Então, eu simplesmente tranquei a porta do porão para evitar que aquela coisa subisse em casa e fosse até minha cama. A manhã veio e eu desci ao porão para ver se havia algum sinal do animal selvagem. E além das poucas teias de aranha, não havia nada. Então, decidi que realmente tinha sido um dos muitos ruídos da casa. Peguei meu copo de leite habitual e subi de volta. Naquela noite, o barulho voltou. Desta vez, eu não tinha certeza se era simplesmente um rangido aleatório, porque começou exatamente na mesma hora antes de me dirigir para o meu quarto durante a noite. A única diferença era que eu não tinha ido ao porão ainda. Então, definitivamente, não era o resultado de eu ter pisado em alguma das tábuas velhas. Sendo a adolescente nada valente, eu saí de casa correndo e fui para a casa dos meus avós. Felizmente, eles ainda estavam acordados, e meu avô era um cara grande que ninguém gostaria de mexer. Ele prosseguiu com sua espingarda para investigar, apenas para voltar meia hora depois afirmando que não conseguiu encontrar nada ou ninguém. Ele raciocinou como eu, que talvez fosse um guaxinim e que estava escondido em algum lugar lá embaixo, e tinha trancado o lugar para não sair como eu havia feito na noite anterior. Eu fiquei na casa dos meus avós a partir deste ponto, voltando para casa durante o dia para cuidar de algumas tarefas e jogar meu Nintendo por algumas horas. Eu não voltei para o porão, optando por comer e beber na casa dos meus avós. Cerca de uma semana antes dos meus pais voltarem, houve uma tempestade de verão que causou uma queda de energia. Durou alguns dias, mas me deu mais motivos para passar o restante do tempo em que meus pais estavam longe, na casa dos meus avós.
Quando voltei pela manhã para abrir as cortinas, notei um mau cheiro se espalhando por toda a casa. Sabendo que a energia tinha caído, eu presumi que o pesado odor pungente estava vindo da comida na geladeira e no congelador, que havia começado a estragar. A ideia de lidar com isso era desagradável, mas não era algo que eu queria que meus pais fizessem quando chegassem. Meus avós estariam fora da cidade à noite, visitando meu tio-avô, e eu não estava muito afim de limpar comida podre sozinho. Então, eu fiz como qualquer adolescente faria, e larguei de lado. Usei um spray com cheiro de flores para lidar com aquilo, preferindo comer cereais e beber água do que descer até o porão e ficar sobrecarregado pelo trabalho de limpar. Aquela noite foi particularmente quente, mesmo pro verão. Então, eu acabei ligando o ar-condicionado. O ar fresco que se espalhava pela casa era um alívio, e assim eu dormi. Mas logo iria me arrepender daquela decisão. Acordei por volta das 4 da manhã para encontrar o ar da casa quente e úmido. Estava pior do que quando eu fui dormir. Pior ainda, era o cheiro que estava tão podre que eu podia sentir o gosto. Era doce e azedo ao mesmo tempo, misturando com o cheiro de sulfúrico de ovo podre. E algo que o meu cérebro de adolescente só conseguia descrever como alguém que não havia chegado ao banheiro a tempo. Pensei sobre uma época em que eu era mais novo, quando meu pai tinha acidentalmente tirado a geladeira da tomada e nenhum de nós percebeu até que o leite estragou. Eu podia lembrar do cheiro enquanto me engasgava e corria para o banheiro. Me ajoelhei em frente à privada e meu estômago começou a esvaziar. Era doce e amargo como o cheiro, com algo ácido que eu nunca soube como explicar. E eu podia me lembrar da pasta grossa que o leite havia se tornado. Nada disso me ajudou, pois o cheiro que enchia a casa parecia inundar cada poro do meu corpo. Eu podia sentir o cheiro na minha roupa. Era tão forte que meus olhos lacrimejavam. E então meu estômago se embrulhou e eu vomitei de novo. Como o cheiro ficou tão ruim em poucas horas? Foi só quando eu estava me limpando na pia que eu notei que as aberturas de ar não estavam empurrando nenhum ar fresco. Sabendo que eu, obviamente, não tinha desligado, já que eu estava dormindo, presumi que o sistema ainda estava bagunçado depois do blackout. Eu não podia ficar naquela casa com aquele calor e cheiro ruim. Então, usando apenas minha cueca, eu fui para a casa dos meus avós e mais uma vez passei a noite lá. Quando eles chegaram de manhã, eu expliquei a situação. Eles não ficaram nada felizes por eu não ter cuidado dos alimentos estragados do dia anterior, mas concordaram em me ajudar antes que pudesse ficar pior. Pior seria um eufemismo para o odor que nos golpeou assim que entramos. Minha avó não conseguiu nem entrar na casa. Ela estava pálida e se reclinou na mesa da varanda, segurando o vômito. Até meu avô perdeu a compostura ao colocar o pé na casa, tendo que tirar um pano do bolso para cobrir o nariz e a boca. Fique aqui. Ele me disse um comando claro, mesmo com suas palavras abafadas. Eu não ouvi, é claro, porque para mim não tinha sentido nenhum ele me fazer ficar do lado de fora enquanto ele limpava tudo sozinho. Assim que eu ouvi a porta do porão a se abrir, eu corri para a cozinha. Eu só posso descrever a caminhada naquela cozinha como tendo seu rosto a milímetros de uma porta de um forno quando é aberta e a onda de calor atinge seus pés. Era tipo isso, mas só o cheiro. Eu podia ouvir meu avô vomitar e tossir quando ele desceu as escadas. E eu em breve estaria fazendo o mesmo quando descia até a porta do porão com os olhos lacrimejando. Meu avô era um cara durão, mas nunca tinha ouvido ele xingar até aquele momento. Era como se ele estivesse guardando tudo para aquele momento, com uma série de palavrões saindo pela boca. E enquanto isso, eu descia as escadas, encurralado pelo cheiro que parecia queimar minhas narinas. Gostaria de ter ouvido meu avô quando ele me disse para ficar com minha avó. Ele gritava comigo para subir, mas já era tarde. Eu já tinha visto. Os sons que eu ouvi do porão não eram da casa, e nem de um animal. Era de uma pessoa.
Uma pessoa agora apodrecendo no calor do verão e pendurado na saída de ar. Agora eu sabia o motivo de ter parado de funcionar e como o cheiro tinha empesteado a casa inteira tão rápido. E também explicava o porquê nem eu e nem meu avô tínhamos achado nada ao investigar o porão. Estava na saída do ar. O fato de uma pessoa, de alguma forma, ter entrado na minha casa já era bastante estranho. Sendo o primeiro corpo morto que eu já havia visto, era ainda pior. A morte é uma parte da natureza, mas uma parte nojenta. Quando as formas humanas habituais de lidar com isso não estão em prática. Um corpo apodrecido rapidamente no calor e seu cadáver estavam pendurados de tal maneira que eu tenho certeza de que se eu tivesse ficado ali mais 1 ou 2 dias, o corpo teria rasgado pela metade. Os fluidos vazavam pela parede. Sangue coagulado, um líquido marrom sujo que eu não queria nem pensar no que era. E o pior de tudo, algo espesso, branco e com uma característica de pus que me lembrava aquele leite amargo. O cheiro da morte se agarra a tudo, e mesmo depois que o corpo foi removido, todos os móveis de lá foram jogados fora, e o porão foi limpo, embora tenha demorado um bom tempo. Joguei fora as roupas que eu estava usando naquele dia. Não importava quantas vezes elas eram lavadas, o cheiro ainda estava lá. Não conseguia ir até o porão. O cheiro ainda me atingia como um canhão cada vez que eu passava pela porta. Mesmo os meus pais, que tiveram a sorte de não estarem lá durante o pior, não conseguiram lidar com isso. Nos mudamos para a rua de trás. E pelo que meus avós contam, sempre que alguém se mudava para lá, reclamava do cheiro. Nós nunca descobrimos como ele entrou. A polícia acredita que deveria haver alguma janela que é aberta que eu deixei passar e eu estou inclinado a concordar. Ele era um sem-teto procurando por comida e abrigo. Não posso culpá-lo. Na verdade, eu me sinto culpado, de certa forma. Os ruídos que ele fez furtivamente pelo porão de noite me fizeram correr para a casa dos meus avós. Talvez, se eu tivesse ficado, eu teria ouvido ele chamar por ajuda, se realmente pediu, quando ficou preso ao ar-condicionado. Talvez ele ainda estivesse vivo. Eu não sei. O que eu sei é que daquele dia em diante, eu não conseguia mais beber leite. Até o cheiro de leite fresco trazia o odor da morte de volta para mim, como se estivesse preso, esperando em algum lugar atrás do meu nariz. A visão me lembrava dos fluidos que escorriam pelas paredes do porão. Quando eu era criança, eu adorava leite. Agora, eu odeio.